Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 4 de outubro de 2018, faltam 3 dias para as eleições desse ano. A gente vive no país um momento muito importante de decisões. Ao mesmo tempo, a gente percebe que a gente vive um tempo assim de muita falação, muito quente, né? Muita acusação. Um tempo muito de decisões muito passionais, vamos dizer assim. E a gente tem essa tarde o prazer de ter conosco aqui o Valdinei Ferreira. Valdinei é pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, Catedral Evangélica de São Paulo, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. E na semana passada me encontrei com um amigo que nós temos em comum, Carlos Brigantini também, o Volney Faustini. Aliás, Volney, um abraço para você, se você estiver vendo agora no ao vivo ou depois quando ficar disponível. Que já esteve com a gente. Já esteve com a gente aqui e fez uma ponte. Então eu queria primeiro agradecer você, Valdinei, porque eu fiz um contato com você no comecinho da semana, imagino que sua agenda não é tão simples assim. Você pôde estar com a gente aqui nessa tarde. Prazer receber você para conversar. E assim, a gente estava esperando você para tomar a nossa decisão. Isso. Eu acho que vocês não vão tomar então. Mas é isso daí. É um prazer ter você aqui e eu começaria fazendo uma pergunta para você diante desse momento que a gente está vendo no Brasil, muito peculiar por algumas razões. A gente está, em tese, há alguns dias de uma eleição para presidente, governador, senadores e deputados. Você acha que essa eleição ela está com cara de plebiscito? No sentido de que parece que a nação não está escolhendo o governante, mas ela está escolhendo muito mais um jeito de ser, uma questão de não forma de governo, mas o Brasil que queremos para nós. Mas, ou dar cara parece que, para aquilo que é uma pergunta que me veio esses dias. Parece que a gente está diante de um plebiscito. Em termos assim, eu quero A ou B. Okay. Bom, Fernando, queria agradecer o convite, né? Prazer estar com vocês aqui e poder conversar sobre isso, né? A gente já vem lá na Primeira Igreja de um ano do Movimento Reforma Brasil, né, discutindo essas questões políticas. Eu imaginava que nesse ano e principalmente nessa reta final o ambiente seria mais conturbado, né, mas não imaginava que seria tanto, né. Eu acho que essa questão que você levanta, né, de plebiscito, se encaminhou para isso, né? E parece que isso interessa também para as correntes que estão em disputa, né? O que me preocupa mais é que assim, nós deveríamos fazer eleições tendo em vista o futuro. E essa eleição é um plebiscito sobre o passado. Isso. Ou seja, qual narrativa a respeito do passado recente é a narrativa vencedora, né? E as questões centrais do país não estão sendo discutidas, né? Não foram e não estão sendo discutidas, né? Uma questão que a gente levantou e continua levantando no Movimento Reforma Brasil é que sem uma reforma política de verdade, daqui a 4 anos nós teremos opções semelhantes, né? E a campanha será conduzida de modo semelhante. Então, se a gente não entender que tem que se discutir as regras da política, a própria necessidade de reestruturação partidária no Brasil, a gente vai continuar nessa situação, né? Assim, o que aborrece é o fato de ser uma eleição para se disputar qual narrativa do passado é a narrativa vencedora, né? Sim. Eu acho que isso é um grande prejuízo para o país. Especialmente nessa semana, ou da semana passada para cá, à medida que as pesquisas, que eu particularmente não gosto muito, porque elas direcionam muito, mas à medida que as pesquisas vão trazendo os números, né, os candidatos definitivamente abandonam seus programas, né? Porque cada um tem, a gente sabe que eles têm um programa, mas definitivamente eles abandonam o programa para ficar exatamente nesse cenário do passado e num ataque pessoal na busca
de gente que pense como, ou acham que deveria pensar como. Né? Uhum. Agora, no domingo passado, você até foi o Vonê que havia me passado o link, e eu gostaria de recomendar, procura no YouTube, Reverendo Valdinei Ferreira, Síndrome Eleitoral, Sim. que você vai encontrar, já fizeram a edição, inclusive, ficou muito boa, tive a oportunidade de ver. Você fala dessa síndrome, né? E uma das questões, aí até aproveitando, um dos nossos internautas acabou de mandar uma mensagem aqui, que é o Bima Rodrigues, aqui de São Paulo, como curar a ilusão de candidato messiânico que está impregnado em parte da nossa sociedade. Que, se eu não me engano, Valdinei, você colocou como um dos elementos dessa síndrome. Né? Você colocou outros elementos, acho que seria interessante você trazer, mas se você puder, assista o sermão inteiro que foi pregado dia 30 lá na Catedral Evangélica, que eu acho que vale a pena para esse momento. Mas essa pergunta do Bima, como que a gente lida? E vamos pensar agora no contexto das comunidades de fé, porque me parece assim que nós cristãos estamos assumindo essa postura de que a gente precisa de um candidato com características messiânicas, ele que vai resolver o problema da nossa nação. Eu acho que a primeira coisa não muda na própria eleição. Acho que nesse período que a gente está, você não muda essa expectativa messiânica. Uma das questões que eu mencionei no domingo, quase que realmente num tom de apelo, né, é que as pessoas se interessem por política terminadas as eleições. Né? A eleição é um episódio da política, mas o quadro que nós temos hoje, ele foi construído nesses últimos 4 anos, nos últimos 8 anos, né, ou até mais. Se interessar por política e assumir principalmente esse sentimento de uma urgência, não é? O é isso, ou é o caos, não é? Ou é aquilo, ou é o caos. É justamente isso que realimenta esse tipo de processo, né? Eu acho que a gente precisa se engajar na política num sentido muito mais amplo do que o período eleitoral e do que o tema partidário, né? Ou no tema partidário. E acho que é isso que nos falta, né, no âmbito das nossas comunidades e da população em geral, né? Pensar os mecanismos que a gente tem para pressionar a vida política do país e ajudar o país a mudar, né? Quando chega nessa lógica da eleição, isso se torna um fenômeno coletivo, né? Os estudos de psicologia social, né, psicologia das massas, mostram que isso realmente é uma síndrome, né? As pessoas entram nesse sentimento de urgência, um passa para o outro, e aí a coisa adquire essa dimensão irracional, né? Totalmente emocional. Sim. Quanto que você crê que as redes sociais ampliam essa síndrome? Eu acho que as redes sociais, elas potencializam e tornam verdadeiramente viral a propagação, né, no sentido da velocidade, né? Mas elas não são responsáveis, né, pela síndrome, porque se você lembra eleições anteriores, por exemplo, 89, isso existia, e não é um fenômeno novo, né? Ou seja, o contágio ele existe, a síndrome. O fato é que as pessoas têm convicções e elas se negam a examinar qualquer argumento que questione as convicções delas. Sim. Então elas buscam sempre a confirmação das suas convicções. Né? Só que hoje você tem um recurso poderoso de publicar de isso, publicar né? E propagar isso. Mas eu seria cauteloso em pôr a culpa toda nas redes sociais. Claro. Né? Elas não criaram esse fenômeno. Elas são ferramentas. Elas intensificam esse fenômeno que a gente está vivendo. O Rubem Alves faz uma citação, Valdinei, que ele diz o seguinte: fanáticos são pessoas honestas que acreditam nos seus pensamentos e nada os dissuade de seu caminho. E porque acreditam na verdade dos seus pensamentos, tudo fazem para destruir aqueles que têm ideias diferentes. Como que essa... E aí, de novo, eu fico pensando o seguinte: próximo domingo, ao mesmo tempo que vai ser domingo de eleição, geralmente no primeiro domingo do mês, as igrejas cristãs evangélicas, elas fazem a ceia.
E eu fico pensando nesse momento da chamada comunhão cristã, daquele momento do partir o pão e o vinho, essa questão de que a gente tem, às vezes, dentro de uma própria comunidade, gente que se antagoniza de tal forma nesse processo que antecede, e que no domingo agora vai partir o pão com o irmão que, enfim, que ele considerou imbecil, idiota, porque eu já li isso na rede social, né? Quer dizer, quem vota em fulano só pode ser um imbecil. Pô, mas o cara que está sentado do seu lado, na sua comunidade, vota no cara, né? Partindo dessa ideia, assim, você acha que essa é uma construção de uma espécie de um fanatismo? Quer dizer, que é o cara que ele tem a sua ideia, mas ele é incapaz de fazer um olhar crítico para si mesmo, para aquilo que ele está pensando, inclusive para a ideia ou para o candidato que ele está apoiando? Essa frase do Rubem Alves me faz lembrar uma outra, que é na mesma linha dele mesmo, que ele diz que fundamentalismo não é em que você crê, mas é como você crê. Ou seja, não é tanto o conteúdo da crença, mas é um tipo de disposição de defendê-la e principalmente defendê-la atacando o outro e ignorando qualquer tipo de argumento do outro, né? Nesse sentido, Fernando, eu acho que a igreja ela tem um papel que é singular, né? Que é diferente de outras instituições. E acho que a minha fala no domingo, eu insisti muito nisso, talvez algumas pessoas tenham dificuldade de entender isso, mas a igreja tem que preservar a sua autonomia naquilo que diz respeito à sua missão reconciliadora. A igreja é um lugar de reconciliação, não um lugar de divisão. Então, por que a igreja, eu entendo que não é produtivo a igreja pronunciar-se enquanto instituição, e eu, enquanto pastor e representante de uma instituição, me pronunciar pelo candidato A ou B ou C. Porque quando eu faço isso, eu colo a instituição e o projeto do reino a um projeto político, histórico, datado, que tem os seus valores, mas certamente tem os seus equívocos também. E é transitório. E é transitório. E a gente não tem o distanciamento histórico para perceber os equívocos desse projeto. A igreja, ela cumpre bem o seu papel como comunidade reconciliadora nesse sentido de chamar aqueles que pensam diferentes uns dos outros, que fazem escolhas, que têm opções políticas e até estilo de vida diferente, e dizer, olha, mas aqui você está na comunidade que é do reino. Você não está defendendo, e essa comunidade não defende esse ou aquele projeto partidário, esse ou aquele projeto histórico. Eu acho que a linha é tênue, né? Eu percebi algumas reações de algumas pessoas dizendo, poxa, mas está muito claro que tal candidato tem um projeto que é antagônico ao reino de Deus, é antagônico a tais e tais valores do reino de Deus. Mas o processo político ele é um processo cheio de luzes e sombras, né? E com muita disputa, muito jogo. É difícil você ter discernimento e nessa muito hora. marketing, né? Muito marketing. Então, eu acho que o distanciamento e você assumir uma posição não é ficar em cima do muro, né? Mas você assumir e dizer, olha, a missão da igreja ela é outra, ela é da reconciliação. Nós tocamos em questões da verdade, da vida, que são valores permanentes e outros valores que acompanham. Mas você colar que determinado projeto político é o projeto portador do reino, você vai dar, por exemplo, na Alemanha, em todo o projeto e aquele desastre que foi, com exceção, né, da Igreja Confessante, que enfrentou aquela identificação entre reino de Deus e projeto político, né, ou a própria noção norte-americana de destino manifesto. Né? Então, eu acho que nós temos condições hoje de olhar para a história e dizer, opa, vamos com calma nisso daí, né? Nós devemos falar de critérios, tá? Mas não devemos assumir uma posição alarmista e dizer esse é o projeto. Mesmo porque, sem me estender muito, tem um elemento importante no olhar da igreja que é a soberania de Deus. Nenhuma instituição vai olhar para a história na perspectiva da soberania de Deus. A igreja é a única que faz isso. E se nós
mergulharmos nas narrativas alarmistas, o que nós estamos fazendo é abandonando a perspectiva da soberania de Deus sobre a história e sobre a vida da igreja. Carlos. O Valdinei, eu assim, estou ouvindo você falar, o seu tom de voz e o seu jeito pastoral de dizer está contribuindo muito para que o meu coração fique em paz, que é para onde eu quero que o meu coração vá nesses dias. Para um lugar de paz que tem a ver com a soberania de Deus, que é no que eu mais acredito. O meu socorro vem do Senhor. Eu olho para os montes, né? Eu olho para os partidos, eu olho para a política, mas o meu socorro vem do Senhor. Não obstante, não posso viver sem a política. Sim. Não é possível se ter sociedades organizadas sem a política e até mesmo sem a política partidária. É necessário que essas forças, de algum modo, compatibilizem-se, não é? Óbvio, em prol do próximo e, sobretudo, dos mais pobres, dos que mais sofrem no mundo, não é? Então, assim, o programa, o projeto Reforma Brasil, ele lida nessas perspectivas, e como é que essa coisa de lidar com a política, fazendo dela um instrumento absolutamente necessário, que as pessoas, a política... Não, eu não sou apolítico nem contra a política. Eu sou político. Eu entendo que ela é absolutamente necessária. Não preciso me envolver partidariamente. Mas também, não é? Como é que a gente lida fora da época das eleições, ou até nesses tons, né, do tipo assim, dizendo isto é necessário e não adianta a gente se agonizar como que se fôssemos dar fim a isso, e aí no dia seguinte, ok, a gente levanta e quem está governando essa barca? Eu acho que a gente tem que fazer distinção, né? Só ainda na questão do tom pastoral e da soberania, nós fizemos um apelo, e estamos organizando, né? Queria fazer o convite para quem está assistindo. No dia 31 de outubro, nós teremos um dia inteiro de jejum e oração, um grupo se revezando na igreja. À noite, às 20 horas, teremos um ato cívico para dar continuidade às demandas do Reforma Brasil. Ou seja, nós estaremos 3 dias depois do segundo turno. E uma coisa que eu tenho dito é o seguinte: nós vamos orar pelo novo governo, seja ele qual for, não porque nós confiamos no governo, mas porque nós confiamos em Deus. Eu acho que essa é a perspectiva distinta da igreja. É nesse sentido que a igreja chama para reconciliação. Ou seja, nós vamos orar não porque nós confiamos no governo, né? Seja ele A ou B e nem ou porque C, gostamos ou não. Gostamos ou não, mas nós confiamos em Deus, né? Que Deus é soberano sobre esse processo. Isso é um ponto. Sim. Isso não nos isenta das responsabilidades das escolhas que nós fizemos, né, enquanto cidadãos. Sim. Isso não isenta. Quando eu digo em não se envolver partidariamente, eu estou falando no sentido institucional, né, da igreja. Sim. E eu, enquanto representante da igreja. Enquanto cidadãos, nós temos que nos envolver politicamente, e aqueles que têm afinidade, se sentem chamados, têm que se envolver partidariamente também. Né? Então, eu acho que são dois planos diferentes. Né? O plano da fé é o que a gente olha para a história de Israel. Né? O Jeremias, o pessoal dizendo, olha, o templo está aqui, vai nos salvar, e Jeremias dizendo, olha, essa potência estrangeira também está debaixo da mão de Deus. Né? Ou Isaías, Ciro é meu servo também. Né? Ou seja, Deus é soberano e age. Nesse sentido que eu acho que as comunidades cristãs não podem assumir, né? Elas não podem assumir o tom alarmista para o qual nós estamos sendo empurrados. Porque quando o pastor chega para a sua igreja e diz assim, olha gente, agora é muito sério o que eu vou falar, a família vai ser destruída se for tal opção, aí o que eu falei, Fernando, eu acho que está se colando o reino de Deus a um projeto de uma determinada linha política. Partidário, né? Quando Jesus diz, o meu reino não é desse mundo,
Jesus não está sendo alienado, mas ele está dizendo, olha, se eu quisesse a via da força, eu dominaria Roma, traria um exército aqui, mas não é essa a lógica, ou seja, porque a igreja tem um papel distinto. Agora, os cidadãos que pertencem à igreja participam desse papel distinto da igreja, mas participam da sua vocação política no mundo. Né? Mas a minha questão, né, e toda a minha insistência é que no campo evangélico está havendo uma confusão. Quando você chama a igreja a participar de determinado projeto político, dizendo que se esse ou aquele projeto for vencedor, a igreja estará comprometida, você está dizendo que confia mais em César do que em Deus. Exato. Sim. E eu acho que tem uma questão, estou pensando enquanto você fala aqui, Valdir, assim, me parece que a gente perde um pouco a perspectiva histórica de qual foi o trajeto da igreja desde Atos 2 até hoje. Pelo que ela já passou, pelo que ela já enfrentou, quer dizer, como se essa ameaça, esse alarmismo que se cria, né, fosse algo que fosse fazer com que a igreja viesse a sucumbir. E na realidade a gente perde essa história que é riquíssima, né, de que a igreja ela viveu situações de perseguição desde o momento em que ela não quis abraçar um projeto político histórico, né, como seu projeto. Sim. Né? Então eu acho que é interessante resgatar isso no contexto da comunidade da fé, né? Quem que nós somos enquanto povo de Deus ao longo dos anos, ao longo dos séculos. O que não termos de podemos enfrentar nos tornar é sal sem sabor. Né? Só para assim, deixar isso muito claro, uma das coisas que encantou a igreja alemã foi o combate que Hitler moveu à pornografia. Mas a igreja ficou cega para os campos de concentração. Totalmente. Né? Para a perseguição dos judeus. Então, é perigoso quando a igreja toma o braço do Estado como o seu defensor. O Horton... Como se o Estado determinando comportamentos, né, vai gerar no final um resultado de santidade. Né, e acho que a confusão que a gente faz hoje entre imoral e ilegal. Para nós, muitos comportamentos de uma sociedade pluralista são imorais. Agora, não significa que eles sejam ilegais. E tentar tornar aquilo que é imoral ilegal é você usar o braço do Estado para tentar impor uma moralidade, uma santidade. E isso não funcionou em lugar nenhum, isso gera hipocrisia. Nunca na história. E o risco corrupção. De se criar um talibã cristão. Né? Eu vejo o seguinte, nós não devemos temer a perseguição. Porque é óbvio que nós vivemos num Estado laico, temos liberdade, temos que preservar isso, aprofundar, inclusive esclarecer, porque o Estado muitas vezes invade campos que ele não deveria invadir. Acho que isso precisa ser bem delimitado. A gente não deve perder isso, tem que insistir, não vejo nenhum risco de perder isso. Mas essa retórica de que nós pode acontecer conosco o que acontecia na Rússia, na ex-União Soviética, aqui, ali, como se nós devêssemos temer a perseguição. Sempre que a igreja foi perseguida, ela foi purificada. Agora, todas as vezes que a igreja se assentou no trono, na cadeira do poder, ela se corrompeu. Então, nós devemos temer mais o poder do que a perseguição. Todas as vezes que os profetas jantaram com o rei, deu problema. Sentaram na mesa do rei, né? A Dorothy Mike de São Paulo faz uma pergunta mais pessoal, como que você reage? Como que o pastor Valdinei reage diante de tantos ataques que suas ideias provocam nas redes sociais? Como que você lida com isso? Abraço, Dorothy. Eu não tenho nenhum problema com isso, né? Eu acho que como pastor eu tenho os membros da minha igreja com os quais eu me relaciono, que me conhecem, né? Tenho a minha família, os meus amigos, e são essas pessoas que são as referências, né? Então, as opiniões eu entendo perfeitamente que existe hoje um clima de policiamento e uma tentativa
de matar qualquer argumento que me contrarie quando ele está começando, está surgindo, né? Então, algumas pessoas fazem esse tipo de policiamento, né? Maquiavelicamente. E isso patrulhamento. não me incomoda nem um pouco, né? Eu lamento, né? Porque alguns argumentos, assim, além do preconceito, revelam falta de conhecimento mesmo, né? De leitura, de informação histórica, de conhecimento teórico, né? Isso é Valdinei, eu não sei se você concorda, aliás, não precisamos concordar, né? Mas eu penso também que nós temos colhido muito nessa chamada igreja evangélica os movimentos que vêm de 30 anos para cá, em que, sem querer julgar, e quem sabe já julgando e pedindo perdão por isso, a gente não sabe bem a que parte dessa igreja se converteu, né? Eu tenho uma dificuldade, eu convivo com pessoas que eu tenho a certeza que não são convertidas. Nem estou falando na questão da salvação, não estou falando de soteriologia, né? Estou falando de sinais de conversão. Caio diz assim, né? O convertido dá razão a Deus. Se há alguém que tem razão sobre mim, é Deus. Com ele eu não discuto. E hoje você tem dentro dessa chamada igreja evangélica, um tanto de gente que não dá razão a Deus, né? E qualquer um que imagine Deus do modo como ele imagina e não dá razão, também não dá razão, né? Então qualquer fala pastoral, não é, que tenha a ver com essa fala pacificadora, reconciliadora, harmonizadora, de conexões, de serviço, de lavar os pés, né? De dar a face, essas coisas todas, elas são interpretadas e reinterpretadas a seu bel prazer, né? Não sei o que você pensa disso. O que eu assumi, né, nessa linha que você está dizendo, e mesmo da pergunta anterior, quando eu comecei meu ministério, tive uma fase, naquela época do chute na santa, aqueles episódios todos, sim, né? Eu me dedicava muito a pregar contra os outros. Preciso confessar isso aqui. Não é confessionário, mas... Confessamos. Eu ficava, principalmente as igrejas neopentecostais... Quem nunca? Identificando os erros, né, os exageros, as malandragens. Isso, Até que um dia assim, comecei a perceber que as pessoas que iam à igreja não iam para me ouvir falar mal dos outros. Né? Não iam para me ouvir dizer em que eu não acredito. Mas elas iam para ouvir em que nós acreditamos e que diferença isso faz para a vida, né? Para a mudança. Como é que eu respondo às minhas incoerências, aos meus pecados, aos meus conflitos. É isso que interessa. Mas nessa linha, eu acho que o que as pessoas confundem é o relacionamento com Cristo, que é uma pessoa, com relacionamento com um conjunto de pressuposições, de ideias, uma ideologia de um determinado campo moral, religioso, que elas aderem e que as torna muito mais agressivas, vigilantes e achando que se todo mundo pensar desse jeito, o mundo será perfeito, né? E quando você olha nessas micro-realidades nas quais essas pessoas vivem, elas não vivem nenhum mundo perfeito. Nossa. Né? Muito longe disso. Muito então, longe disso. É uma incoerência enorme, né? Mas eu fico em paz, né? De assumir essa postura de, olha, eu não sou fiscal da fé do outro, né? O que eu tenho que fazer é buscar pregar aquilo que está na palavra de Deus. Agora, o que acontece é exatamente isso, né? Quando a palavra de Deus confronta determinadas realidades, as pessoas entram em pânico. Eu acho curioso, por exemplo, né, aquele texto de João Batista, né, quando os soldados perguntam para ele o que nós devemos fazer, né, ele diz, olha, não pratiquem extorsão, né, não façam denúncia falsa. Esse é um texto que os evangélicos tinham que estar lembrando das eleições, né,
Mas pra esse tipo pra de... não reproduzir fakes, né? Esse tipo de texto é esquecido no Novo Totalmente. Testamento, né? E se apegam a determinados textos do Antigo Testamento, Sim. mas o Novo Testamento é esquecido. Eu achei muito lindo por parte de uma pessoa que eu gosto muito e está bem engajada numa campanha. Colaram na página dela uma notícia fake. E ela, embora a notícia fosse favorável ao candidato dela, ela colocou embaixo: essa notícia é falsa. Achei lindo isso. Uhum. Não é? Deveria É por aí, ser a né? atitude, né, de todo cristão. O Valdinei, chegou uma pergunta aqui do Leonilson, lá do Maranhão, São Luís, Maranhão. Ô, Léo. O quadro que temos hoje é resultado de algo que não deu certo no Brasil e nos países vizinhos? E ele está perguntando se o nosso problema, um dos nossos problemas, é o presidencialismo. E aí a gente não está falando de forma de governo, né? No movimento Reforma Brasil, a gente levanta várias coisas, né? Uma delas é o voto distrital, redução do dinheiro, da influência do dinheiro nas campanhas, o fim do foro privilegiado, várias questões. A gente não levantou essa questão da forma de governo, né? Porque agora isso é uma opinião particular, né? Eu acho complicado você ficar mudando também a regra do jogo. Acho melhor você corrigir, aperfeiçoar um modelo que você tem, né? O nosso presidencialismo, nessa fragmentação partidária, é o presidencialismo de coalizão, né? Que alguns chamam de podridão, né? Porque aí você tem que fazer uma série de acordos, né? Obrigatório. A reforma política ela tem que ser feita para destruir essa máquina que funciona desse jeito tão perverso. Tem um movimento Transparência Partidária que eu queria recomendar, que eles participaram do evento nosso, nós apoiamos também a causa deles, e eles levantaram uma bandeira que, de certa forma, precede a nossa, que é a necessidade de reforma dos partidos, da lei dos partidos. Algumas coisas já foram feitas nesse sentido, mas ainda são poucas. Por exemplo, os partidos, até o ano passado, eles prestavam contas mandando para Brasília os calhamaços de papéis do que eles recebiam do fundo eleitoral. E a fotografia de recibo, um partido gastou milhões na reforma da sede. Quando você vai lá e olha, é uma casa, dava para comprar um prédio na Paulista com o que eles gastaram. Então, a média, quem assume a presidência de um partido, os grupos, ficam de 10 a 15 anos pelo menos, então não tem democracia nos próprios partidos. Não então, tem itinerância. Sem essa revitalização da vida partidária, qualquer sistema não vai funcionar no Brasil, né? Fica perverso. Então, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que mudar a regra do jogo agora sempre fica parecendo a coisa do golpe, né? Sim. Eu vou te fazer uma pergunta, já meio a minha saideira, a gente está cumprindo aqui os 30 minutos, mas assim, não é uma pergunta alarmista, com quanto pareça. Mas quando a gente olha a história do nosso país, Valdinei, a gente percebe assim, que a democracia, os períodos de fato, períodos democráticos, eles foram poucos, de pouco tempo, e a gente está vivendo aí, e você inclusive faz menção a isso na sua fala, naquela mensagem. Nós temos aí por volta de 30 anos dessa democracia agora. Domingo que vem a gente fica sabendo se essa eleição ela termina no primeiro turno. Né? Isso, com 2 impeachments. Você acha? Então, assim, ela era para ter tido o terceiro, né? Se não tivesse engavetado. Pois é. De um mesmo mandato. Né? Você acha que esse período, a nossa democracia, ela está ganhando musculatura, vamos dizer, apesar de todos esses atropelos que a gente está vivendo? Ou a gente, de alguma maneira, sobretudo nesse tempo, por isso que eu digo que parece alarmista, mas não é nesse sentido. Ou a gente sofre algum risco de haver um colapso democrático? Qual que é a leitura que você faz do que a gente está acontecendo? Pensando, sobretudo, assim, num pós-outubro. Né? A crise das democracias é uma crise mundial, né? Não é uma crise só do Brasil. Eu acho que o descompasso que existe, a comunicação, ela se tornou muito
a velocidade da informação é muito grande e o mundo da política não acompanha isso, o mundo das decisões. Eu acho que esse é um aspecto da crise da democracia. O outro aspecto... De alguma maneira você está dizendo que as instituições que compõem o Estado democrático estão lentos para fazer a leitura do que está acontecendo. Exato. Eu acho que a sociedade pesados. Se move num ritmo muito mais rápido que o ritmo da política. Também, né? São pesadas. Né? E a política ela não consegue se movimentar, não tem conseguido se movimentar, incorporar. E, por outro lado, a sociedade fica frustrada porque não há essa interação. Acho que esse é um aspecto importante. O outro aspecto foi na Espanha, né, que surgiu aquele movimento dos jovens, mais ou menos um pouco antes das jornadas de 2013, né, de junho de 2013, e um slogan que acabou se espalhando e reapareceu aqui no Brasil em 2013. Nossos sonhos não cabem nas urnas. Eu acho que esse é um ponto também importante. Né? As pessoas têm grandes expectativas com os processos eleitorais. E como o que se segue não atende a essas expectativas, isso vai gerando ondas de frustração. Eu acho que a crise da democracia é essa. Do ponto de vista histórico, eu acho que o Brasil hoje tem uma das situações assim, mais consolidadas da estrutura democrática. E o que eu percebo, e eu vi isso de alguns políticos, né, em tom em off, né, dizendo o seguinte, olha, nós precisamos enquadrar o Ministério Público. O Ministério Público, a Polícia Federal, mas principalmente o Ministério Público, está fazendo um papel de militante, está fora do controle. Se politizou demais. Então, isso eu acho que terá que haver um ajuste. Né? Existem exageros, mas eu acho que eles são mínimos, né, perto do papel que o Ministério Público tem para a democracia, e talvez para a essa questão do controle, né, institucional. E nesse sentido, né, acho que nós protestantes, e aqui eu, como diz, não posso sair do programa sem falar de Calvino uma vez, pelo menos, né? Mas Calvino tem uma visão um bom presbiteriano, que eu chamo de antropologia, né, a visão antropológica dele do ser humano e das sociedades humanas, que é interessantíssima. Calvino não confiava nas massas, no sentido do poder decisório, e não confiava no governo de um homem só. Ele dizia que qualquer homem deixado sem controle, sem fiscalização, rapidamente se transforma num tirano. E que as assembleias também são manipuláveis. Então você precisa ter o quê? Entre o indivíduo solitário, que se torna um governante arbitrário, e as massas que muitas vezes são irracionais, você tem que ter instituições mediadoras que amortecem, arbitram. O Congresso seria uma instituição mediadora, a Justiça é uma instituição mediadora, esse é o papel. No Reforma Brasil, que a gente tem batido, insistindo, vamos fazer política no sentido de aperfeiçoar as instituições. Por exemplo, as regras para nomeação para o Supremo Tribunal Federal e para os outros tribunais têm que ser revistas. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido que alguém que acabou de assessorar um presidente seja guindado à posição de ministro do Supremo. E toda a posição de forma vitalícia, né? Perigosíssima. Né? Você tem como construir outros critérios para fortalecer as instituições. Então, eu acho que assim, a democracia está abalada, mas ela tem estrutura no Brasil. E a nossa atenção e o apelo, né, para se interessar por política para além das eleições, engaje-se nos movimentos, que são movimentos que fazem pressão nos processos decisórios políticos, né, para aperfeiçoar essas instituições, porque não são pessoas que vão nos levar para um futuro melhor em termos de sociedade. São instituições fortes. Eu acho que esse é o ponto que nessa síndrome as pessoas perdem. Né? É de uma ingenuidade você achar que um presidente governa com base no voluntarismo. Isso é de uma ingenuidade. E pode causar uma grande frustração, né? Como você não sei se eu respondi, mas eu acho que é mais ou menos essa linha. Assim, para terminar, e dá para você responder numa palavra. Eu vou fazer 63 anos, né? E eu vivi esses anos todos que nós vivemos de convulsões, enfim.
Mas sou daqueles que digo assim, apesar de tudo, nós melhoramos, o Brasil está melhor. Sim. Eu vi tempos piores, né? E eu entendo que, juntando a essa sua resposta, com ajustes nas instituições que necessariamente precisam ser fortalecidas para serem as mediadoras, né? Ou as que preservam, enfim, podem tornar o país ainda melhor. Você concorda com isso? Você acha que nós já tivemos... Eu entendo que o período de 64 até 85, 86 foi um dos piores períodos que nós tivemos nessa nossa história recente. Eu estava vivo, eu estava lá, entendeu? E eu hoje... mas não. Alguns que vêm falar comigo falam assim, não, você não faz ideia do que é isso. A minha perspectiva também é essa. Eu acho que nós temos problemas, mas nós melhoramos nesse período aí dos 30 anos, 33 anos de democracia. E o ponto é que a roda da história não vai andar para trás. Né? Um dos pontos da síndrome eleitoral é a idealização do passado. Você reinventa um passado. Né? Você mora num passado que não existiu, seja o passado de 64 ou qualquer outra época do Brasil. Né? Então, passado é bom em a gente filme, tem que né? aprender com a história, né? Examinar a história, mas não tem como voltar. E para nós cristãos, eu acho que o grande desafio é pensar o seguinte, qual é o lugar da igreja? Né? Nós nos acostumamos a pensar, cristãos em geral, né? E é estranho porque como protestantes nós sempre fomos minoria no Brasil, mas nós nos acostumamos a pensar como maioria. E nós temos que entender que nós devemos fazer diferença em qualquer situação. Sim. Como maioria, nós temos que tomar mais cuidado, porque aí o acesso ao poder é muito mais fácil, nós vamos ser cortejados. E como minoria, nós temos de oferecer a nossa contribuição sem nenhum complexo, sem nenhum medo, né? Sem nenhuma... E sem querer protagonismos exagerados, né? Eu acho que é o nosso lugar, né? A nossa voz, né? E eu acho que isso... Sal na medida. Né? O desafio para nós é aprendermos qual é o nosso lugar no mundo que é plural e não vai deixar de ser plural. Sim. Qual que é o nosso lugar nesse mundo? E o que eu percebo são narrativas que querem homogeneizar a sociedade brasileira outra vez. E isso não vai acontecer, essa homogeneização. Ou nós aprendemos a viver a nossa ética, a dar o nosso testemunho cristão num mundo que é plural. E conviver com quem pensa diferente. E nesse sentido, a isso igreja não é primitiva... inclusive. Não, mas a igreja primitiva tem muito a nos ensinar. Nós devemos olhar para a igreja primitiva e não para a igreja de Constantino. Ou seja, essa igreja que era uma minoria na Palestina, minoria no Império Romano, e que conseguiu chegar até aqui e fazer a conviver, né? Aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância, dizia o Paulo. É isso aí. Legal. Valdinei, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Gostei muito dessa conversa. Espero que você tenha gostado, você que viu ao vivo. Essa conversa vai ficar depois disponível lá no YouTube, você pode ver. Se você puder ajudar a espalhar, esse é um pedido pessoal meu, enfim, se você entender que é necessário e que é bom, espalhe aí o link, depois a gente vai disponibilizar. Eu faria um convite para o Valdinei pós, né? Vir para falar sobre o Reforma Brasil. Legal, vamos fazer um só 31. Sobre o Reforma no dia 31. Para a gente, passado, né, as tensões eleitoreiras. Aliás, quando você comentou, isso, eu achei muito significativa a iniciativa. Dia 31 de outubro. Primeiro que é 501 anos da Reforma Protestante. Depois das eleições. Isso. Então, tipo assim, passou essa febre, a gente sabe lá a febre que vem depois. Estaremos lidando com mas eu acho, sobretudo, essa iniciativa de que eu acho que é uma afirmação da igreja. Nós buscamos o nosso Deus nessa hora. Né? Não em termos de... Eu acho que o que você falou também achei muito interessante. Quer dizer, não porque a gente gosta ou porque a gente confia em quem quer que tenha ganhado, mas porque a gente confia no Senhor e num ato de obediência a Ele. Né? De orar pela cidade, trabalhar pela paz da cidade. Sim. Interessante, quando Jeremias diz isso, ele não está se referindo a Jerusalém, ele está falando da Babilônia. Para onde eles serão levados. Exatamente, está nessa disposição
Eu acho isso muito significativo, uma iniciativa que eu acho que demonstra, de certa maneira, o princípio do Evangelho na vida. Mas é isso. Obrigado, Valdinei. Obrigado, eu quero prazer. agradecer também, prazer conhecê-los, né, e estar aqui, e espero que a gente possa continuar essa conversa num outro momento. Vamos nos encontrar, sim. com Tá bom. certeza. Daniel Shaw e Bruno, que estão ali na salinha tocando aí as máquinas para Obrigado, fazer Daniel. a imagem e o Obrigado, som Bruno. sair aí pela Obrigado. internet. Obrigado vocês. Obrigado vocês todos. Até a próxima quinta. E olha, vote bem, pense bem Isso. o que você vai fazer lá na cabine no dia 7. Tá Como bom? um serviço de amor. Isso, exatamente. Um abraço.